Olá a todos, começando mais uma super novidade aqui no canal Filosofia Hoje. Bom, como sabem, eu sou professor, tenho mais de 700 alunos e resolvi agora transformar o canal do YouTube numa ferramenta de aprendizagem. Então, os mesmos cursos que eu leciono nas disciplinas de Filosofia e Sociologia vão estar disponível sempre aqui no canal. Então, isso é muito bom para você que é meu aluno, que vai ter sempre disponível material para revisão e também para fazer as perguntas aqui nos comentários, como também é especialmente bom para você que é inscrito no canal, poder aprender cada vez mais e também colaborar, que muitas vezes você é mais especialista do que eu em alguns assuntos e vai poder dar a sua colaboração aqui nos comentários. Então, este é um espaço especial e dialético para aprendizagem. Espero que todos curtam, compartilhem com os amigos, dê o joinha e, se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal. Este primeiro curso é sobre Sociologia, uma matéria que, evidentemente, tem a ver com o estudo da sociedade, daí o nome, Sociologia. Mas o que exatamente estuda a Sociologia? Quais são as suas divisões, as suas funções? Por que a gente precisa estudar Sociologia? O que tem a ver a Sociologia com a nossa vida? Bom, tem muita coisa e é o que pretendo abordar nesse breve curso de introdução à Sociologia. Então, pega o seu lanchinho, pega o seu material para anotação e assiste a videoaula de hoje. Roda a vinheta! Você já parou para pensar o quanto a sua vida é influenciada pela sociedade que você vive? Sim, mesmo aquelas coisas que parecem ser mais particulares do nosso íntimo, na verdade, são diretamente determinadas pela nossa sociedade. Por exemplo, nossos hábitos, nossos costumes, nossa moral, nossa ética. Vamos ser mais claro. Por exemplo, você gosta de música? Imagine se você nascesse numa sociedade muito primitiva onde não existisse música. Que tipo de música que você gosta? Ah, você gosta de rock. Bom, e se você nascesse antes do rock existir? Ou se nascesse numa cultura distante, por exemplo, indígena, onde o rock nunca chegou? Será que você ia realmente gostar disso? E a comida? Por exemplo, a gente que aqui é gaúcho tem o hábito do churrasco. O churrasco não só é uma comida tradicional e apreciada, como faz parte da cultura. O time venceu, faz um churrasco. Conseguiu uma promoção no serviço, faz um churrasco. Tá convidando uns amigos para vir em casa? Faz um churrasco. Então, aqui tem esse hábito do churrasco. Mas imagina só, se você nascesse lá na Índia, o churrasco é uma barbárie total. Afinal, a vaca é sagrada. Não que a vaca seja um deus, muito mais do que isso. Ela é uma entidade em que dentro delas habitam milhões de deuses. Então comer um churrasco lá é uma barbárie, é algo inaceitável. Mesmo para quem não é da religião hinduísta, não se come churrasco na Índia em respeito à maioria e à origem cultural do local. Então, churrascada sua do final de semana não ia rolar se você fosse hindu. E além disso, cachorro. Você gosta de cachorro? Provavelmente sim. Provavelmente tem cachorros em casa e talvez prefira gatos. Mas o cachorro, para nós ocidentais, é sempre visto como o melhor amigo do homem. Alguém muito próximo, quase um membro da família em alguns casos. Então, matar e comer cachorro não é uma coisa muito normal, muito aceitável. Por exemplo, aqui no nosso Rio Grande do Sul, como eu falei, do churrasco, vamos falar de cachorros. Porém, se a gente for lá para a Coreia do Sul, a Coreia do Sul, aquela do Psy, né? Do cantor e dos K-pops aí que estão cada vez mais famosos dentro da juventude. Mas lá se come cachorro. Inclusive, quando teve a Copa do Mundo de 2002, se pediu que não fizesse o abate de cachorros na frente de ocidentais que estavam conhecendo o país. Sim, nas feiras da Coreia do Sul, você vai ter cachorrinho na gaiola e o cara vai lá e pá! E já prepara na hora para fazer a carne que a família sul-coreana come com certa normalidade, que é a carne de cachorro. Não só na Coreia do Sul, em diversos outros países asiáticos, em diversos lugares do mundo também se come o cachorro, mas é algo que, por exemplo, para nós se torna bárbaro. Tão bárbaro quanto para o hindu é ver
o gaúcho fazendo churrasco, churrascadas tão grandes que precisam ser salgadas de avião. Sim, você pode pesquisar aí no Google sobre o maior churrasco do mundo que fizeram por aqui e vai ver o quão maravilhoso foi para nós e o quão chocante pode ter sido para um hindu que acabou assistindo essa cena aí, tá? Então, agora vamos focar com mais atenção e vamos olhar o material, o PowerPoint que eu preparei aqui para vocês. Sejam bem-vindos, esse é o curso de Sociologia. Eu sou o professor mestre em Filosofia Fábio Goulart. Este curso foi desenvolvido originalmente para alunos do primeiro trimestre do primeiro ano do ensino médio e chamo tal curso de Indivíduo e Sociedade. São justamente as noções mais básicas que precisamos ter para poder aprender e também executarmos um bom trabalho dentro dessa disciplina escolar. O curso é em 4 aulas, essa primeira é a mais longa, mas não se preocupem que aqui você pode pausar, tomar o seu lanchinho e depois dar o play e assistir de novo, né? Essa é a magia da informática. Então, a grande pergunta-chave é: o que é sociologia? Até porque a maioria dos alunos que aqui chegam não viram sociologia lá no ensino fundamental. Então, o que é a sociologia? O que a sociologia tem a ver com a nossa vida? Quais são as ciências sociais? Como funcionam as ciências sociais? São essas as perguntas que abordaremos nesse curso. E o nosso livro básico é Sociologia Hoje. A gente vai da página 3 a 26, que corresponde à introdução. E não se preocupem que tem o link com a versão digital gratuita e quem é meu aluno recebeu esse livro gratuitamente no início do ano. Este aqui é o nosso livro de apoio, Sociologia Hoje, da editora Ática. Ele é um livro, Sociologia Hoje, site Filosofia Hoje, será que tem alguma relação? Não, não tem, senão eu estaria ganhando um trocado em cima disso, né? Mas é só uma coincidência mesmo. E o livro da editora Ática, se você fosse comprar, gastaria mais de R$100, que é o valor dele. Ele é um livro completo, bem colorido, bem bonito. Ele é distribuído em diversas escolas de forma gratuita, mas eu também fiz o seguinte, eu consegui a versão digital e estou disponibilizando o link na descrição do vídeo do YouTube. É um livro bem fácil, ele serve para os 3 anos do ensino médio, ele tem uma introdução em verde, que é o que a gente vai trabalhar nesse curso, e depois em amarelo, em cenoura e azul, ele tem mais ou menos os 3 anos do ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro. A forma gráfica dele é muito bacana, né? É alinhada com a questão de arte urbana, protestos. É bem jovem, assim, a maneira com que o livro é exposto graficamente. Porém, a linguagem dele é um pouquinho rabuscada demais. Ele foi escrito pelos doutores Igor Reno Machado, Henrique Amorim e Celso Rocha de Barros, que eu me pergunto até que ponto eles estão familiarizados com a educação em escola, principalmente em escola pública, com uma realidade de provavelmente um período para a sociologia, né? Talvez eles não estejam tão familiarizados assim. Mas, mesmo assim, o livro é bom, né? E para você que é meu colega, professor, vale a pena esse livro, só que ele lhe dará o trabalho meio de traduzir para uma linguagem mais acessível para o jovem, tá? Então, voltamos aos slides. O que é sociedade? Talvez o conceito mais abrangente é justamente esse aqui. Sociedade é um conjunto de pessoas convivendo em determinado tempo e espaço. O tempo tem a ver com a época. Vivemos hoje o século XXI, a segunda década do século XXI. Mas poderia ser o século XVII, o XVIII, o XV, 315 a.C.? Tudo isso poderia estar relacionado ao tempo da sociedade. E o espaço é justamente o local, ou seja, planeta Terra, América, América do Sul, Brasil, o seu estado, a sua cidade, o seu bairro, a sua rua. Tudo isso está ligado ao espaço, o local. E hoje a gente pode falar até em sociedades virtuais e espaços virtuais. Então, muita coisa aí que a gente pode falar. Mesmo a cultura pop sempre carrega marcas do seu tempo e do seu espaço. Cultura pop, também conhecida por cultura de massa,
é aquela que é feita para ser vendida e consumida pelo maior número de pessoas nos mais variados tipos de lugar do mundo. Tem gente até diz que essa cultura de massa, ela muitas vezes esmaga as culturas locais. Bem, a gente vai ter o espaço para essa discussão mais para frente em próximos cursos. O que eu quero mostrar agora é que mesmo sendo pop, mesmo sendo de massa, mesmo sendo vendida como um produto e tal, ela sempre carrega seus traços locais e temporais. A gente viu em 2011, o Michel Teló, artista gaúcho, que fazendo seu pop levou, sem querer, a vaneira e um pouquinho, da tradição gaúcha para todo mundo. Depois, em 2012, teve o Psy, que acabou revelando o K-pop, que é um pop, mas ele tem peculiaridades que a gente só vê na Coreia, levou para todo o mundo. Mas hoje eu quero falar aqui, eu vou pegar 2 exemplos mais undergrounds, em relação à cultura pop, para a gente ver que realmente os traços estão sempre lá. Essa aí da foto é a cantora pop do Kurdistão, a Ellie Luff, e a gente vai escutar a música Risk All, Arrisque Tudo, que é uma música extremamente contemporânea, ou seja, vocês vão ver vários elementos da música pop atual. Porém, por ser do Kurdistão, que fica lá no norte do Iraque, ali divisa com outros países muçulmanos, carrega toda uma questão bem particular. Vamos assistir, depois a gente conversa.
Então acho que tivemos um ótimo começo com a Ellie Luv para mostrar que mesmo naquilo que se propõe mais standard, né, mais padrão, mais comercial, sempre escapa os seus traços culturais. Claro que quando a gente começa a assistir o clipe, a primeira coisa que a gente nota é o local onde é gravado, o norte do Iraque, né? Que hoje em dia está tão característico por filmes de guerra. Mas o próprio visual da cantora é um visual bem árabe, embora tenha fortes influências aí, por exemplo, da Lady Gaga, que agora você está vendo a imagem, e outros artistas pop. Na música, no som, a gente logo vê que é uma música contemporânea, que lembra não só a Lady Gaga pela parte eletrônica, mas principalmente a Shakira, mas tem um elemento árabe ali, né? A própria batida dos atabaques lembrando algo bem árabe, mas sem dúvida lembra bastante o som da Shakira. Aliás, que você vê aí a Shakira num deserto com as chitaras, algo que também apareceu no clipe da Ellie Luv. Claro que ela estava ali com os leões, mas a gente viu também, por exemplo, a nossa Valesca Popozuda, né, dançando com tigres, e tudo isso, na verdade, faz parte de um outro movimento cultural que se chama o Girl Power. Esse tipo de movimento ele pretende resgatar o valor e o poder feminino, e vale muito a pena, principalmente se tratando do Oriente Médio, numa região árabe onde as mulheres são extremamente oprimidas, mortas, violentadas nos sentidos mais bárbaros que você possa imaginar. A cantora que estamos falando aqui, a Ellie Luv, ela incorpora muito esse espírito girl power, inclusive fazendo clipes e toda hora conversando com os exércitos de resistência curda, que o Kurdistão ele não é um país reconhecido. Ele é uma região, né, com uma população de em torno de 20 milhões de pessoas, que fica no norte do Iraque, divisa também com o Irã, com a Síria e até mesmo com a Turquia. Além da expressiva população, ela é uma região rica em petróleo. Então nenhum desses países quer abrir mão dessa riqueza para que o povo curdo possa fundar a sua própria nação. Além disso, os curdos têm uma visão diferente em relação ao Islã, uma visão muito mais aberta. Por exemplo, a mulher não é obrigada a usar véu, muito menos a usar burca, pode trabalhar, pode estudar, e isso nesses outros países vizinhos, né, nesses países da qual o Kurdistão faz parte, é basicamente inaceitável. Né? O próprio homem curdo ele tem muito mais um interesse liberal, né, do que um interesse tradicional árabe, né? Ele quer ter o seu emprego, ganhar o seu dinheiro, quem sabe abrir o seu negócio e não basicamente servir a grupos islâmicos como acaba acontecendo nos outros países. A Ellie Luv, por causa desse clipe, foi ameaçada por diversas facções terroristas, mas melhor foi fazer justamente isso. Até porque, por exemplo, quando teve o genocídio que Saddam Hussein fez contra o povo curdo nos anos 90, chegou a mais de 350 mil mortos com gás venenoso, a própria família da cantora fez parte. Então, sem dúvida, é um excelente exemplo de luta e veja só, usando cultura pop para isso. Talvez o ponto que mais chama atenção e até choca, que a gente não espera, por exemplo, ver num clipe da Shakira, né, são justamente as dançarinas ostentando fuzis AK-47. Né, isso já nos faz também nos lembrar que o povo curdo ele luta e muitas vezes luta armada por garantir a sua existência, já que é a intenção dos outros países ali da região basicamente anulá-los por diferenças culturais e religiosas, né? Por fim, talvez mais simbólico, é todo o povo ali, as crianças dançando com as bandeiras do sonhado Kurdistão, né? Que eu acho que mostra que mesmo sendo música pop, mesmo tendo uma pegada para vender em todo mundo, leva as marcas do seu espaço, do seu local, da sua região, né?
Visto isso, agora vamos refletir um pouquinho sobre o tempo e vamos falar aí de música pop dos anos 80, 1985, mas nada, né, tão conhecido aqui para nós. Vamos falar aí do 99 Luftballons, né, uma música pop alemã do início dos anos 80 e que também nos mostra bastante da realidade daquela época. Vamos ver então? Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen. Então, a gente, claro, a qualidade da imagem, não sei o que, várias coisas que nos revelam a época desse clipe, a começar pelo cabelinho Pantera, né, que a gente vê na nossa querida Nena, vocalista, e também, né, nos integrantes masculinos. Talvez um salve especial pro mullet aí do nosso amigo do teclado, né? Mas isso já era de se esperar, afinal, né, a indústria cultural, a indústria do pop, ela também é quem determina a moda, né?
E ela que faz questão de tornar aquilo que era a moda brega, justamente para forçar que se compre as ditas novidades que ela produz. Mas então esse não é exatamente o nosso foco, tem muita coisa mais interessante para a gente ver nesse clipe, que nos remetem a este gelado 1985 alemão. O som do sintetizador, que é o teclado, porém que ele faz alguns efeitos especiais, mexe até nas batidas da bateria. Era algo que era muito comum nessa época, que eles achavam que era música do futuro, mas que talvez por ironia do destino acabou marcando justamente a música dos anos 80, e o futuro não tem nada de sintetizador no som. Essa é uma época onde o pop estava sendo dominado principalmente pela Madonna e também pelo Michael Jackson, então evidentemente que há influência desses cantores nessa música, mas muita influência do punk, né? Ramones e Sex Pistols, que eram muito fortes na Europa, mas também do post-punk, aí, do The Cure, que no caso já dominava o cenário alemão e europeu da época. O nosso foco aqui na aula de Sociologia é justamente a Alemanha daquele período, que era dividida por um muro desde o final da Segunda Guerra, e quando acabou a Segunda Guerra a Alemanha perdeu, né? A Alemanha do Hitler, e daí ela ficou dividida, bem dizer, no meio da cidade de Berlim. Um lado ficou responsável pela reconstrução a União Soviética e o outro os Estados Unidos, e depois um lado virou comunista e o outro capitalista, mas em pleno ano de 1985 isso já não fazia mais sentido algum, aquele muro dividindo o povo no meio, né? Tanto é que não demorou muito para acabar essa, vamos usar assim o termo, bagacerice que ainda existia ali. Mas essa era aquela realidade. A música fala do quê? Mais ou menos o seguinte: imaginem então esse cenário de uma cidade, de um país dividido ao meio. Então alguém, quem sabe um romântico, faz uma homenagem e lança 99 balões aos céus. Uma vez os balões lançados ao alto, é claro que talvez a pessoa apaixonada do outro lado do muro entendeu. Quem não entendeu foram os generais. Primeiro desconfiaram que era UFOs, né, que eram alienígenas, mandaram aviões interceptar. Chegando lá e vendo os balões, acreditaram que realmente era uma ameaça e abriram fogo, atiraram. E o outro lado viu isso como algo ameaçador. Deu-se assim início à Guerra dos 99 anos, não balões, né, que representa pelas explosões gigantescas que tem atrás da banda no clipe, né, um local bem friozinho ali, talvez perto da Floresta Negra, né, em Hockenheim, ou quem sabe Nürburgring, né, foi gravado todas aquelas explosões e tal, representa aí essa Guerra dos 99 anos. E também aquela cena que parece assim haver alguns bunkers, né, e trincheiras e campo minado, também é mais ou menos a divisão que tinha ali no Muro de Berlim, a divisão que tinha no país. Então tudo isso transparece na música, no clipe, ou seja, as marcas do tempo estão aqui, mesmo sendo uma música pop como todas as outras. Ela passa o sentimento do povo alemão na época, que era o seguinte: não fazia sentido essa divisão, e era uma guerra que já se estendia, né, a tal Guerra Fria, e que, na verdade, os dois lados saíam perdendo, não existia vencedor, não existia por que aquela divisão continuasse ali. Todos nós vivemos em sociedade. Até o mais remoto ermitão é um ser humano que já foi socializado e optou pelo isolamento. Entretanto, isolamento individual não é isolamento da sociedade. O mero ato de pensar é um ato social. Aprender uma linguagem é um ato social. Embora qualquer um de nós venha ao mundo com a capacidade de aprender línguas, só aprendemos em contato com o mundo social. Essa constatação simples, vivemos em sociedade, deu origem a muitas reflexões sobre o lugar do indivíduo no mundo. Desde o fim do século XIX, essas reflexões têm sido sistematizadas em ciências, denominadas ciências sociais. A
proposta dessa introdução é convidar você a conhecer alguns aspectos da antropologia, da sociologia e da ciência política que compõem as ciências sociais, que é o nosso objeto de estudo e introdução nesse curso. Como dito ali, o ermitão é alguém que desiste da sociedade e vai viver isolado no meio do mato, fazendo alguma coisa sozinha, né? Mas, mesmo esse cara, ele não é alguém que não viva em sociedade, porque ele já viveu, ele aprendeu uma língua, ele aprendeu a pensar conforme a sociedade dele, ele simplesmente desistiu dela. O Aristóteles falava, o ser humano é um animal social. A gente vai aprendendo ao imitar aquilo que a gente vai vendo na nossa cultura. E até mesmo quando a gente propõe mudanças e transformações, a gente só propõe essas mudanças e transformações porque antes aprendeu aquilo que já estava e aprendeu a aprender a questionar. Ou seja, a gente está muito mais amarrado na nossa sociedade que podemos imaginar. Esta foi a aula de hoje, ela foi um pouquinho mais comprida do que serão as próximas. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Clique no gostei, adicione a favoritos, pois isso fortalece ainda mais e permite que mais pessoas possam ver. Fique à vontade para comentar e se falei algo errado, alguma coisa, corrija com educação, certo? Para assistir a próxima videoaula, assim que disponível, você pode clicar aí na tela, caso esteja vendo no PC, né? E já vai ser direcionado para o próximo vídeo. Valeu, obrigado e até a próxima!